para e pensa lá um pouquinho no seu ambiente de trabalho. As pessoas estão tão acostumadas a não deixar ninguém crescer, que simplesmente, no mercado tradicional tem muito isso. Se de repente você fala que vai fazer alguma coisa diferente, as pessoas começam a te puxar para baixo. Percebe? É como você pegar um balde cheio de água fervendo, jogar um monte de caranguejo ali dentro. Cada vez que um tentar sair, vai ter um que vai puxar ele para dentro da água fervendo de novo. Percebe? E na nossa vida é assim também. Cada vez que você falar que você vai tentar sair, tentar fazer alguma coisa diferente, vai ter alguém te puxando. Que é um exemplo, eu estava me lembrando hoje de uma vez que eu trabalhava num determinado local e que uma colega de trabalho chegou feliz da vida, super animada. Tava todo mundo almoçando ali junto e uma chegou feliz da vida pedindo para a chefe que ela queria ser transferida de setor. Ali mesmo, no local de trabalho, tinha uma vaga no setor que ela queria ir. E ela chegou muito feliz falando que queria ir. Vocês acreditam que teve uma outra pessoa que estava do lado que falou assim, não, eu tô aqui há mais tempo, quem tem que ir sou eu. Eu olhei assim, eu falei assim, na hora eu não segurei. Eu falei assim, mas você já pensou algum dia ir para esse local? Sabe, não tem sentido, gente. A outra não tinha sequer pensado e visualizado ir para o outro setor. E porque uma teve a ideia, aí já começou aquela briguinha, aquela intriga. Não, ela não pode ir, eu que tenho que ir. Sabe, nem se ser bom para ela. Entende? As pessoas são muito assim. É exatamente essa questão do balde de água fervendo com caranguejo. Na hora que um tenta sair, o outro vem e puxa. Não, você tem que ficar aqui sofrendo junto comigo. Então, desapega dessas coisas. Sempre quando você estiver num ambiente de muita picuinha, as pessoas falando essas coisas, gente, sai de perto, porque assim, ó, energia negativa pega, tá? E atrai. Então, cuida da sua energia, cuida da sua vibração, que você vai ver que as coisas vão melhorando muito na sua vida. Pega que vai outra chave. Intenção sem ação é mera ilusão. Pega essa chave aí, tá? Intenção sem ação é mera ilusão. Não adianta você ter a intenção de fazer algo novo. Não adianta você ter a intenção de mudar a sua vida se você não parte para a ação. É necessário partir para a ação. Pegar os ensinamentos, pegar as ferramentas certas, mas partir para a ação. Percebe? Tem que ter movimento, gente. Tem que, sabe, sair da zona de... Por exemplo, quer ver um exemplo? Você consegue você consegue entrar dentro do carro, olha, vamos lá, vamos pensar juntos. Você consegue entrar dentro do carro e partir com ele sem engatar a marcha e acelerar? Não. Você tem que ter ação, tem que ter movimento. Percebe o porquê é importante que você tenha ação, tenha atitude e comece a trilhar a sua vida nesse contexto, nesse mecanismo? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas ficam muito com a vida travada porque ficam lembrando de como foi o passado, lembrando de... Talvez até fez coisas muito legais no passado, de repente teve bons resultados lá no passado. Mas não dá para ficar vivendo com resultados do passado. Já passou, legal, teve bom resultado, joia. Não teve, bom também, entende? Mas o passado, ele só serve apenas como uma biblioteca. O que seria isso? Você vai entrar na biblioteca, vai pegar o livro, vai apenas dar uma olhada e ver, aqui eu acertei, não, aqui eu errei, aqui eu poderia ter sido melhor. Só isso. Você tem que pegar a sua energia e da sua energia você vai utilizar apenas 10% no seu passado, certo?
20% da sua energia você vai focar no seu futuro, ali até no seu processo de visualização que eu falei aqui no início da live. Você pode pegar e utilizar esses 10% da sua energia e focar no seu futuro, na sua autoimagem, desenhar, escrever e falar e verbalizar e mentalizar. Ok. Agora, os outros 70% é o aqui e agora. É flow, é fluxo, é fluxo. Você precisa entrar em ação, você precisa trabalhar. Não dá para ficar vivendo do passado ou o tempo todo conectado no futuro. O que acontece? A pessoa que fica o tempo todo conectada no passado, ela entra em depressão. A pessoa que fica o tempo todo conectada com o futuro, ela fica com ansiedade. Agora, a pessoa que está vivendo no fluxo, vivendo no flow, ela não tem tempo nem para ficar deprimida, muito menos para ficar ansiosa. Porque ela está em ação, ela está tendo atitude, está fazendo acontecer. Então, o convite que eu faço aqui para vocês é exatamente fazer acontecer. Coraça de rinoceronte, gente, é você. Você determinou o seu foco, determinou o seu futuro. O que você vai fazer? Você vai colocar uma coraça de rinoceronte, você vai em frente. Não importa o que esteja na sua frente ou quem esteja do seu lado, não importa se alguém está dizendo que você não vai conseguir. Porque o rinoceronte, ele tem isso. Ele simplesmente, quando você solta o rinoceronte, ele vai, não importa quem está na frente. E o que você tem que fazer é isso na sua vida. Você tem que ter sim. Quando você determinar o que você quer, para onde você quer ir, e acreditar de verdade nisso, você tem que colocar uma coraça de rinoceronte e ir. E aquilo também, erre todo dia, aprenda com os erros, conforme o Eduardo está escrevendo aqui. Porque são exatamente nos erros que você aprende mais. Não tenha medo de errar. A regra é básica, é uma chave. Erre rápido, erre barato e nunca persista nos mesmos erros. Então, não tenha medo de errar. Tem gente que tem inveja até da nossa energia. Mas aí, gente, o que vocês têm que fazer com essas situações? Simplesmente não liga. Entende? A inveja da outra pessoa é aquela pedrinha que jogaram no meio do caminho quando você estava no seu carro em alta velocidade, que eu falei lá no início da live. Então, se você começar a imaginar e prestar atenção, assim, não, essa inveja aí é só uma pedrinha, não vou parar por causa dela, gente, e segue, cuida da sua vida, entendeu? Não se preocupa com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, simplesmente segue. Essa questão de seguir, gente, é interessante. Teve uma vez que eu passei por uma experiência que verdadeiramente eu entendi o que é essa questão de seguir em frente. Eu estava indo furar a orelha de uma criança, tinha uma serra, né, aqui no Rio para subir e começou a anoitecer. E assim, antes de anoitecer começou a cair neblina e foi tanta neblina, tanta que eu não enxergava nada. E foi me dando desespero, por quê? O medo de continuar. Se eu continuasse, eu não estava vendo nada, poderia bater em outro carro na frente. Tive vontade de voltar, só que quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que não dava para voltar, que a neblina também estava atrás. E se eu caísse, se eu errasse ali, podia cair na ribanceira. E foi me dando um desespero louco. Mas ao mesmo tempo que foi me dando um desespero louco, algo dentro de mim muito forte só me dizia, continua. E eu continuava bem devagar, com o farol ligado, tudo, e continuava. Aí, nos momentos que vinha o medo, porque tinha muitos momentos que o medo vinha, eu tinha vontade de parar
e uma força maior me dizia, continua, continua, segue, segue. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque no final deu tudo certo, tá? Eu segui em frente, não voltei, não aconteceu nada de ruim, graças a Deus, eu consegui chegar na casa da criança e tudo se resolveu. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque muitas vezes na vida de vocês vão ter momentos que vocês vão sentir medo de continuar, vão sentir medo de continuar tentando. E tem que seguir, gente. Tá com medo? Vai com medo mesmo, vai, porque uma hora dá certo. Vai tentando, é entre tentativas e erros que a gente consegue começar a mudar a história da nossa vida e entender, gente, que não tem porquê a gente ficar nesse mundo, nesse planeta, para as coisas não darem certo. É apenas, sabe? Parece ser tão simples, mas poucas pessoas conseguem perceber isso. É apenas acreditar e ir sem parar. Sem se preocupar com as pedrinhas que vão vir pelo meio do caminho, sem se preocupar com a neblina, sem se preocupar com o caranguejo que te puxa, sem se preocupar com o caranguejo que tentou te puxar, sair da bacia de água fervendo, ainda que tenha algum caranguejo te puxando, sem se preocupar com a pedrinha que jogaram no meio do caminho, que conforme falaram aí, que às vezes pode ser uma inveja, alguma coisa. Você está em alta velocidade, você está correndo a 200 km por hora. O que vai ser uma pedrinha no meio do caminho, entende? É botar a sua coraça de rinoceronte mesmo e ir além. Pisar no acelerador. Gente, pisa no acelerador da sua vida. Pisa. Não tenha medo. Entende? A vida é sua. Não fica esperando nada de ninguém. Não fica esperando porque, conforme eu falei aqui no início, ninguém vai vir ao seu socorro. Você tem que começar a entrar em movimento e a buscar isso para você, ok? Então, o que eu sugiro para você que você faça hoje? Vai dormir? Pensa nisso, lembra disso, que o sol nasce para todos. E se o sol nasce para todos, ele nasce para você também.